Bom, pessoal, voltamos aqui para o módulo 2 da energia pessoal, é o início do módulo, ainda falando sobre a parte de energia pessoal, como a energia funciona dentro das pessoas. Então, por efeito didático, vamos pensar o seguinte: vamos pegar os sentimentos, colocar alguns aqui sentimentos positivos, que são amor, bondade, compaixão, coragem, felicidade, e outra coisa, sentimentos negativos, como dor, infelicidade, medo, ódio, raiva, etc. Dentro dessa infinidade, vamos imaginar que Deus, no momento que foi criar o Espírito, o que ele fez? Ele nos deu a capacidade de pensar, sentir e agir. Esse sentir são todos esses elementos que eu falei agora há pouco, e muitos mais, nós vamos descobrindo com o nosso avanço e nossa evolução, nosso autoconhecimento, e o mesmo vale para o pensar e agir, ou seja, pensamentos e ações boas ou negativas. Imagine então que você tem, por analogia, uma tabela periódica dos elementos químicos e que cada elemento fosse um desses sentimentos. Então, por exemplo, o hélio é o amor, o lítio é a bondade, o sódio é tristeza e por aí vai. Então, agora você visualize que você, no momento da sua criação, Deus colocou todos esses elementos dentro de você. Todos os elementos, conhecidos ou não, catalogados ou não. Lembra disso da primeira aula? Primeiro módulo? Então, é aí que está você completo com tudo que existe. Imagine também que cada um desses elementos que Deus colocou dentro de você está dentro de um recipiente. Como se fosse uma caneca, pode ser uma caneca, qualquer recipiente. Então você tem lá um recipiente com amor, outro com compreensão, outro com medo, outro com bondade, outro com raiva. E que cada pensar, sentir e agir é definido com uma vibração específica. A vibração define tudo. Então, como é que você vai identificar cada elemento? Ele tem uma vibração específica. Igual um elemento químico, ele tem suas características, que dão a vibração específica do elemento também, aqui no mundo físico. Mas, para efeito na parte de energia, a gente não consegue identificar, às vezes, as coisas. Fica mais difícil. Por quê? Você não é uma coisa tátil, que nem um elemento químico. Então, nós vamos ficar aí na vibração. De uma maneira bem mais simples, aliás, que é a energia. Então, se você fazer uma análise das pessoas próximas ou de você mesmo olhando no espelho, às vezes você pode se achar meio complicado, às vezes meio mais feliz, às vezes mais cabeça quente, às vezes mais radioativo, né? Às vezes mais positivo, às vezes mais ácido. Isso aí, tudo dividido em pequenos elementos. Então, para efeito didático, usarei as imagens abaixo. Fiz aqui um pequeno desenho. Né? Nela a pessoa aplica suas energias, ou seja, a vela acesa. Então a vela aí seria o jeito visual de identificar a energia. E uma vibração na frequência específica, ou seja, o recipiente com cores que são o amor, raiva e bondade. E a parte dessa energia é expelida que são em forma de bolhas. Então vamos visualizar o seguinte. Você tem ali algo aplicado, que é a energia, que é a sua energia, dentro de uma vibração específica, que é do amor, da raiva e da bondade. E parte disso daí vai para o meio. Através da vontade, a pessoa utiliza a energia definindo uma determinada vibração. O que você pensar, sentir ou fazer definirá a vibração da energia. Então, através da sua vontade, consciente ou não, de alguma coisa, sobre o pensar, sentir e fazer, você vibra a sua energia. Você aplica a sua energia dentro de uma vibração. Então, durante o seu dia, quanta energia é desprendida sobre uma determinada vibração? Isso é uma pergunta que devemos fazer todos os dias para aferir aí como é que estão as coisas dentro da gente, né? Essa quantidade será determinada tanto pelo tempo como pela intensidade. No caso da energia ligada ao espiritual, ainda não temos como medir a quantidade em si. Mas se fosse um fogão, na sua casa, teremos um modo de aferir o consumo de gás. Como exemplo análogo ao fogo do seu fogão, onde você define a intensidade e o tempo que deseja atuar com a energia, ou seja, o fogo, agindo em determinada substância dentro de um recipiente. Por exemplo, você pega ali uma panela de água e aplica mais ou menos energia para esquentar essa água. Para fazer o quê? Sua energia vibrar, a vibração da água. Vamos dizer então que é a vibração do amor. Você pega a panela agora, coloca a substância amor e vai aumentando ou diminuindo. Então você pode colocar pouco por muitos anos, muito por muitos anos,
muito por alguns instantes. No quesito físico, nós pegaríamos e faríamos o quê? Pegaríamos o medidor do gás, ou veremos o consumo do gás, para ter uma ideia de quanto usamos de energia. Na questão espiritual, não. Isso aí hoje nós não temos equipamentos, como eu disse. Por enquanto, não temos equipamento, né? Então, no final do dia, digamos que você vibrou com a mesma intensidade em 3 vibrações distintas: amor, raiva e ansiedade. Então, como é que vai ser o final do seu dia? No final do seu dia, você vai ter 1/3 de cada um deles dentro, quer dizer, que você aplicou sua energia. Então, imagine que você tivesse, então, todos esses elementos, e o resultado disso seria o quê? Um grande tonel de 200 litros, digamos, e ele fosse composto por 3 elementos específicos. Então, no final do dia, você vibrou isso daí. Se hoje começasse a sua existência, você seria 1/3 de cada um deles. Mas vamos imaginar o seguinte: como é que ficaria no passado? Digamos que você está no dia 1º do ano, aliás, no dia 2 do ano. Então, tudo do dia 1º deste ano para trás é o seu passado. Hoje é o dia 2. Então, o que significa isso? Para trás significa que você é uma somatória de tudo que aconteceu. Então, se você tiver ali 500 mil litros de amor, está aí. 300 mil litros de ansiedade, está aí. E por aí vai. Estando no dia 3, o que acontece? Que seria amanhã, você vai ser a soma do dia 1 com o dia 2. Por isso que muitas vezes a gente sente algo, não sabe nem de onde está vindo, e muitas vezes, às vezes pode ser uma interferência, um ruído, digamos assim, emocional. Às vezes você não está sentindo bem ou está sentindo muito bem. Não é o meio externo, muitas vezes é algo interno, e às vezes é o externo também. Mas é importante aí o que o pessoal fala do autoconhecimento. Com o autoconhecimento você vai vislumbrar em algum momento quanto você está investindo ou quanto você investiu em cada uma das vibrações e aí redefinir tudo. Então somos o resultado de todas as experiências que vibraram em nós no passado e vibram no momento presente, manifestadas interno ou externamente através do que pensamos, sentimos e fazemos. Eu disse externamente que quando nós vibramos, se você pegar ali, por exemplo, um recipiente de água, né, e esquentar a água, você vai perceber que parte dessa água sai para o meio, né, em forma de vapor. Então, nós estamos sempre influenciando o meio e sendo influenciados. Essa manifestação é apresentada no que chamamos de aura. Essa não é uma definição de aura, mas é uma maneira mais fácil e didática de nós entendermos o que eu estou falando. A aura é uma expressão energética do que pensamos, sentimos e fazemos. Isto vale tanto para quem está tendo uma experiência no plano físico, como seja encarnado, quanto para um desencarnado. Nem sempre lembramos algo que ocorreu nesta vida ou em outros momentos da existência. A vida, então, segue como uma longa estrada onde registramos as nossas impressões pessoais instantaneamente e sem limites de espaço e tempo. Todas essas experiências são acessíveis através da energia que é emanada pela pessoa. Um exemplo. Caso você tenha passado por algo enquanto era uma criança, mas não se lembre disso, este evento particular ficará registrado dentro de você. Imagine como se fosse uma estrada. Se a estrada ficar lisa, totalmente lisa, significa que algo que ficou bem resolvido. E sendo o contrário, ou seja, ela ficou com algumas imperfeições, precisamos compensar essa questão que não ficou bem resolvida em nós. Ou seja, vai ficar com pequenas falhas. Esta falha pode se manifestar como um padrão de pensar, sentir ou agir, ou às vezes uma dor. Então, às vezes você sente algo e é algo lá atrás. O espírito não tem marcas, mas essas ditas falhas nada mais são do que uma expressão energética que a pessoa carrega, em sua aura, em seu campo energético. Fica um indicativo, um sinal, uma marca no campo energético da pessoa. É similar aos anéis do tronco de uma árvore com seus sulcos, os quais contam a história da própria pessoa. O que foi feito não pode ser desfeito, mas é possível agir novamente e arrumar essa falha. Digamos que você tenha perdido um cachorro quando era uma criança, e isso deixou um registro desagradável dentro de você. Pode ser que isso não te afete, ou seja, está tudo bem. Pode ser que você repare essa perda com o amor de um outro animal, ou ainda pode ser que o amor vindo de outra fonte faça uma compensação dentro de você, e assim não haverá mais falha, e sim paz, ou seja, está tudo bem. A paz é encontrada pelo equilíbrio, o qual permite-nos fluir com o propósito de deixar a caminhada mais lisa, pois superfícies planas refletem a luz, e quando tivermos a nossa estrada interna lisa o suficiente como um espelho, ela se tornará um reflexo de Deus e encontraremos a iluminação.
Não podemos substituir o que já foi, mas podemos melhorar o que está acontecendo ou o que virá. O conceito de sobrepor algo ruim da falha com algo bom pode ser interpretado como uma balança interna, onde buscamos o constante equilíbrio. Precisamos de equilíbrio. Podemos usar o amor como para chegar ao equilíbrio. Este é um tapa-buraco formidável. Podemos usar o amor para chegar ao equilíbrio. Este é um tapa-buraco formidável, conseguindo ajustar qualquer coisa que esteja desequilibrada dentro e fora de nós. Mas, como ainda não estamos vibrando tanto no amor, precisamos trabalhar bastante para que este recurso opere cada vez mais na nossa realidade. E como encontrar o equilíbrio? Tudo é construído aos poucos. Mesmo o equilíbrio demanda investimentos constantes e a longo prazo. Você pode começar a colocar uma gota d'água em uma piscina e quando você menos esperar ela estará repleta. Esta água, movida pela sua vontade, é algo que você faz por você para poder se sentir pleno. Note que no desenho que eu coloquei da piscina, além do pequeno vestígio de água que tem ali embaixo, né, você vê um pequeno vestígio ali embaixo, você tem as nuvens, ali é o plano espiritual que sempre está disposto a te ajudar. Às vezes quando você menos imagina, e isso ocorre muito, sempre está chovendo e a gente não percebe. Pensando e refletindo na quantidade de eventos que acontecem conosco durante uma hora, um dia, um ano, uma encarnação, até a existência, fica difícil, se não impossível, para nós compilarmos tudo isso junto dentro de tantas coisas. Fica complicado descobrir algumas vezes onde algo começou, portanto, um artifício é ir se alimentando constantemente de boas energias. Na dúvida, foque na luz. Direcione o seu norte para a luz. Toda e qualquer ação, pensamentos e sentimentos sadios poderão equilibrar um ou mais momentos ruins. Para isso, a pessoa deve se conhecer, ou seja, investir no autoconhecimento. É preciso mergulhar fundo além do que se possa ver superficialmente. E além disso, focar no que lhe faz bem, seja na leitura, no esporte, na música, na arte ou qualquer outro evento saudável para ti, os quais devem ser aplicados constantemente para a sua vida, para a sua saúde energética. Como fazer isso? Note que a palavra energia aqui já está dizendo tudo que se movimenta, tudo que vibra. Volta sempre no contexto do primeiro bloco de aula. Todos os pensamentos, todas as emoções ou estados mentais têm o seu grau e modo de vibração. E por um esforço da vontade da pessoa ou de muitas pessoas, esses estados mentais podem ser reproduzidos, do mesmo modo que o tom musical pode se reproduzir por meio da vibração de um instrumento em certo grau, e assim como a cor que pode ser reproduzida da mesma forma. Pelo conhecimento do princípio da vibração, aplicado aos fenômenos mentais, pode-se polarizar a sua mente no grau que quiser, adquirindo assim um perfeito domínio sobre seus estados mentais, as disposições, etc. Do mesmo modo, pode afetar as mentes dos outros, produzindo nelas os estados desejados. Isso eu tirei do livro Caballion. A vontade, diz Van Helmont, é o primeiro de todos os poderes, pois, através da vontade do Criador, todas as coisas foram feitas e postas em movimento. A vontade é a propriedade de todos os seres espirituais e revela-se neles tanto mais ativamente quanto mais eles se libertam da matéria. E Paracelso, o divino, como era chamado, acrescenta o mesmo tom. A fé deve confirmar a imaginação, pois pela fé estabelece-se a vontade. Determinada imaginação é só um começo de todas as operações mágicas. Tirado do livro O Poder da Vontade, Blavatsky. Então, a resposta, como já dito, é pela força da vontade. Utiliza a sua vontade para realizar tudo o que lhe faz bem. Apesar de nossa longa estrada de vida ou experiência, a soma de todas as vibrações de nossas experiências são expressões diretas de nossa vontade, e através desta podemos mudar toda e qualquer vibração dentro de nós. A mudança é feita através da vontade infinita e presente do Espírito, a qual pode e vai alterar o rumo da existência da pessoa. Autoexplicativo, né? Isso se deve ao fato de que estamos aqui para evoluir, e esta força da evolução move todo o universo também. É como se fosse uma lei, mas não uma lei no sentido humano, mas uma das que rege o universo. Estamos aqui para evoluir. Por isso, é impossível para um espírito retroceder. Isso você vai encontrar também no Livro dos Espíritos, pergunta e resposta 94398. A todo e qualquer momento que a pessoa tem intenção de melhorar, ela move engrenagens internas do espírito, similares às engrenagens que movem o universo, em uma sintonia com esse. Essas estão voltadas para o aprimoramento da consciência e o resultado é a superação das adversidades e a evolução espiritual. Toda e qualquer atividade humânica
ou manifestada para com um local ou plano é feita através das energias. A energia de tudo que fazemos é o meio através do qual seremos interpretados em tudo que existe. E é o meio pelo qual interpretamos tudo que existe também. Ou seja, a energia é a maneira como lemos e como seremos lidos por tudo. Isso aqui é muito importante. Porque às vezes você chega num ambiente, você chega perto de uma pessoa, você está uma expressão do corpo, etc. Você sabe o que está acontecendo, você conhece, você interpreta a pessoa, interpreta o ambiente, interpreta as coisas como? Através da energia. Vamos falar agora sobre padrão de energia. Padrão, tirado aqui do dicionário dicio.com.br, é a grandeza, modelo para medidas, peso, comprimento, etc., de valor determinado e institucionalizado por uma entidade especializada com autoridade, por exemplo, ímetro, é uma entidade. Aquilo que serve para ser imitado como modelo, protótipo. Olha só, imitado, hein? Guarde essa palavra, hein? Reflita sobre isso. Grandeza, modelo que serve para definir uma unidade. É um modelo legal dos pesos das medidas, é um desenho da estamparia. Vamos dar alguns exemplos de padrão. Você escova os dentes de uma maneira sempre similar ou igual, ou seja, todo mundo tem um padrão de começar. Coloca a mesma quantidade de pasta de dente, segura a pasta com um jeito, com as cerdas para cima, para o lado, inclinada, escova a sequência dos dentes no jeito, isso aí é um padrão. O mesmo vai para o banho. Todos temos um padrão de tomar um banho. Você começa de um jeito, coloca a quantidade de shampoo, de sabão, etc. Agimos muitas vezes por impulso, porque nós estamos dentro de um padrão. Mas o padrão não é bom nem ruim, tá, pessoal? É só o padrão. O bom e o ruim, digamos, nesse sentido, seria o que acontece com esse padrão. Por exemplo, você tem um procedimento dentro de um incêndio, o que você deve fazer? É um padrão, está padronizado. Isso não é ruim, isso é ótimo, porque você sabe o que tem que fazer. Aquele aperto no coração que vai e vem a todo momento, se torna um padrão, quando você tem alguma questão emocional aí que você não sabe o que está acontecendo. Pode ser algo interno, pode ser externo, tá? A ansiedade que aparece constantemente, que é algo muito comum hoje em dia. Interessante, né? A pessoa tem ansiedade e não sabe por quê. Aliás, nós temos muitas coisas e não sabemos por que de onde vem, né? Pensamentos repetitivos e que persistem em vir a todo momento. Isso também é um padrão. Analogia sobre padrão de energia. Vamos lá. Imagine você andando de bicicleta em uma linha reta em uma rua sem subidas ou descidas. Um lugarzinho tranquilo para dar o rolê. Através da sua vontade, você pedala muito, aplicando a sua energia. Não é assim que funciona? Tá, eu quero ir ali. Você põe a sua vontade e pedala. Depois de um tempo, para de pedalar e a bicicleta continua o movimento. A bicicleta percorrerá uma determinada distância antes de parar. Tranquilo. A rua é uma estrada, é a sua vida, com os acontecimentos ligados a uma determinada vibração. Mesmo que você não pedale mais, a bicicleta continua indo para essa direção, pois você ainda está nessa vibração específica e isso ficará pulsando dentro de você. Vamos voltar agora para aqueles pequenos frascos. Se você imaginar que ali dentro tem um frasco radioativo como o césio, e tem um ciclo de vida, às vezes pode demorar, eu parei de vibrar nisso, mas isso está vibrando dentro de você. Você vibrou com tanta intensidade, tem tanta energia vibrando dentro de algo, por exemplo, algo às vezes ruim, um evento, alguma coisa que aconteceu, que isso pode ficar milênios dentro de você. Séculos. Que tem um ciclo de vida. Estudar lá a questão de ciclo de vida de um elemento químico, você vai entender bem. Não é o foco da aula, mas é um comparativo. Em determinado momento, você dando o rolê da bike ainda, não precisamos mais pensar, sentir ou agir em determinada frequência, pois já estamos com esse vibrando como um padrão. E como mudar esse padrão? Quando é algo ruim, né? Com o foco de parar a bicicleta, você terá de usar os seus pensamentos e aplicar a sua energia para fazer um movimento contrário, desprendendo uma quantidade de energia suficiente para acionar os freios para brecar. E como você ativa os freios? Pela força da vontade. Então, tanto para como colocar em movimento uma vibração, como parar de fazer essa vibração, de incentivar, de investir sua energia nessa vibração, você tem que usar sua força de vontade. Quebrar o padrão, se você está dentro de um padrão. Podemos ficar com uma ideia fixa na cabeça e temos muita dificuldade para mudar esse padrão. Fique pensando em algo durante alguns dias e verá que o pensamento ficou recorrente, voltando à sua cabeça a todo instante. Estou desconsiderando toda e qualquer influência externa nesse momento, tá, pessoal? É você com você mesmo. Essa ideia fixa existe, pois existe uma aplicação de uma grande quantidade de energia vibrando em algo específico, e depois temos que aplicar uma quantidade de energia para mudar esse padrão. Vale o exemplo da bicicleta. Isso pode ser bom
e nem tanto, pois caso a pessoa esteja se sentindo estranha, ou seja, não está bem, ela pode começar a ter um padrão vibracional e pode se sentir melhor. E para se sentir melhor, terá de aplicar a mesma quantidade de energia para obter o equilíbrio. Então, às vezes você não está se sentindo bem com alguma coisa, você faz outra e você se sente bem. E não necessariamente seria ao contrário daquele que você está se sentindo. Exemplo, deixar mais claro. Você está se sentindo triste, aí você faz algo que te traz contentamento. O contrário da tristeza é alegria, mas o contentamento é muito próximo da alegria. Aí te traz um equilíbrio, entende? A grande sacada é usar vibrações próximas, similares, para você conseguir chegar às vezes ao seu objetivo também. Lembrando que a quantidade de energia é dada pela intensidade e tempo utilizados. Pode ocorrer que a cura ocorra desde um curto, médio ou longo período. A questão não é o tempo e a energia desprendida, mas o uso constante da vontade para o intuito de ser curado. Constância. Então a sacada aqui é constância. Disciplina. Existe uma dificuldade para isso e temos que superar isso também. Vale ressaltar que durante o processo de cura, a pessoa sempre terá ajuda, mesmo que não saiba. O auxílio pode ser silencioso e sempre estará presente. A ajuda espiritual, ela existe. É impossível, não existe existir alguém que esteja te ajudando espiritualmente, torcendo para o seu melhor. Isso não existe. A grande questão é que não percebemos esse auxílio, às vezes não queremos esse auxílio, às vezes sentimos mal em relação a esse auxílio, porque a gente quer se resolver sozinho, mas o auxílio existe. Então, imagine sempre que durante o processo da criação, o amor supremo que nós tivemos, o amor primário, o Criador, então sempre temos esse amor conosco, trazendo conosco desde o momento da criação. Então, tem o amor divino, tem o amor do próprio universo que vibra no universo todo, e pessoas que nos querem bem. Quanto mais você se aplicar em uma determinada vibração de bem-estar ou cura, mais próximo você estará de encontrar o equilíbrio. Durante todo esse processo de cura, a pessoa deve ter paciência e respeitar os próprios limites. Por esse motivo que a cura é um processo inteiro e não um ponto. É uma palavra, uma frase ou livro, onde existe o começo, o meio e o fim. O processo de cura ele é linear, é tranquilinho, pessoal. Tem que ter paciência com esse processo. Às vezes nós estamos investindo dias, meses, anos, séculos, vidas numa determinada vibração e hoje estamos trabalhando para se curar disso, que é algo que não faz bem. Então nós temos que ter paciência conosco também.